Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Vamos dando um feedback aí técnico, por favor. Som tá bom? Obrigada, Carol. Oi, gente. Oi, Thiago. Oi, Will. Deixa eu te mandar mensagem. Espera aí. Vou te adicionar aqui. Espera aí. Ai, meu Deus, eu sou péssima nisso. Pronto. Te enviei. Vê se chegou aí. Oi, gente! Obrigada aí pelo feedback, que o som tá bom. Oi! Olá, tudo bem? E aí, menino, como estás? Tudo certo, saindo de uma live e vindo para outra. Ah, Só um meu momento. Deus, você tá muito famoso, como assim? Ó, eu quero primeiro, antes de tudo, super agradecer por você ter aceitado fazer esse bate-papo aqui comigo. Você é um menino que eu admiro demais, demais mesmo, assim. Quero muito te conhecer pessoalmente, tá? Que a gente fica se falando aí só no virtual. Mas pessoal que está entrando aqui, eu vou só dizer mais ou menos, né, qual é a proposta desse bate-papo. O meu convidado de honra que vai estrear, né, o Alto Papo. Lisonjeado. Ó, e aí, assim, gente, só para explicar um pouquinho qual foi a minha ideia, né, de esse mês de junho trazer autistas para falarem, né, da experiência de vida, da visão deles, porque eu acho que o lugar de fala é deles, né, e eles têm muito a ensinar. Eu aprendo demais, assim, com eles, eu fico muito feliz. E eu acho que, e eu estava conversando com o Will também, né, que eu acho que a proposta é a gente desmistificar também alguns mitos, né? Tanto sobre autismo, sobre terapias, né, Will? Uhum. Com certeza. A gente já começou um Adoraria. pouquinho. E aí, é isso, gente. Se vocês quiserem mandar pergunta, eu até anotei os tópicos aqui para ver se eu não esqueço, né? Porque a cabeça da pessoa aqui é um pouco acelerada. Mandando um abraço para Mas, Ana, que sempre está por aqui. Olá, Ana. oi, gente. Nossa, tem muita gente, tem muita mãe aqui entrando. Tenho certeza que elas vão amar te ouvir. Nossa, já estão mandando pergunta. Vamos lá, então. Boa noite, eu sou Gabriela Parpinelli, eu sou psicóloga, especialista em análise do comportamento e especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem. E estou aqui hoje com o querido Will Timurra. Gente, não errem, porque eu errava até um tempo atrás. Até hoje, né, China? Na verdade é Timura. O R. Timura. Sim. Até o final da live eu aprendo, viu? Não, é sem Então, problemas, isso é tranquilo. eu queria que você se apresentasse também, né, para eles Aham. conhecerem você, saber tudo que você faz, que é um menino multifacetado. Então, com vocês. Eu sou o William Timura, eu sou youtuber, né? Eu produzo conteúdo lá no YouTube. De repente esse virou meu título. Na verdade, mas antes, eu era programador, eu atuei profissionalmente como programador em diversas empresas, até as características do autismo deixarem evidentes que- a tal ponto, a tal ponto de não querer mais trabalhar nos lugares, as dificuldades por conta do autismo. Mas enfim, ah, eu trabalhei bastante com programação, na verdade, foi um hiperfoco meu. Aliás, eu posso dizer ainda, talvez que seja, porque eu tenho muita bagagem acumulada sobre programação. Eu costumo dizer que eu gostaria de saber tanto análise do comportamento quanto eu sei sobre programação, porque eu sei muito sobre análise do. É sobre Sabe mesmo. programação e E pouco. sobre a... Ah, nem tanto, não sei Pouco! tanto. Eu sei Gente, pouco. olha só, desculpa o parêntese, tá? Mas assim, ele sabe muita coisa. Inclusive, eu não vou, juro que eu não vou entrar no assunto, mas assim, só um PS. Eu já vi, inclusive, numa live ao vivo sua, você descrevendo o comportamento dos participantes ao vivo. E eu fiquei assim, gente, nem sei se você viu, eu comentei lá na hora, eu falei, gente, ele fez uma análise funcional maravilhosa, assim. Então, assim, temos aqui um estudioso de análise do comportamento que
já leu muito artigo, ainda lê e está ajudando muito em relação a isso. Mas continua, desculpa a interrupção. Sim, eu gosto bastante de ler. Inclusive, eu tenho alguns livros aqui do lado, inclusive, que eu estava lendo. Posso me considerar um estudioso, sim, apesar de que ainda tem muita coisa para estudar, muita coisa mesmo, mas obrigado pelo elogio. E, bem, hoje eu também sou diagnosticado com autismo, né? Eu tenho o CID de síndrome de Asperger, fui diagnosticado na vida adulta, na verdade, apesar de que eu costumo dizer que eu era o exemplo clássico, assim, se você pensar em um exemplo tradicional de síndrome de Asperger que você colocaria num livro. Esse é o William Timura, sabe? Eu tinha todos os trejeitos, as características ali que tradicionalmente, né, você pensa num caso estereotipado de síndrome de Asperger, eu tinha. Principalmente quando eu era muito, muito novo, criança, né, era muito mais evidente. E mesmo assim eu escapei do diagnóstico, né? Mas fui ter ele na vida adulta, eu acho que me abriu diversas portas, digamos assim, no sentido de me compreender melhor e também intervir Sim. melhor no meu próprio comportamento. Isso foi essencial para o meu desenvolvimento também. E, enfim, tenho 27 anos, já vi que tem gente perguntando, sempre falo. 27? Tenho 27 anos. Jura? Will, sério, eu achei que você tinha 22. Tô chocada. 22 já é muito melhor do que 17 anos, porque a maioria das pessoas acham que eu tenho 17, mas... Eu te compreendo. Muita gente abre a porta do meu consultório e não me conhece e fala assim, cadê a psicóloga? Eu falo, oi? Sou eu. Não, você já é formada? Eu falei, querido, já sou formada há 10 anos. Mas é bom, né? Que a gente Talvez você deveria né? usar jaleco. Se você usasse jaleco, as pessoas te respeitariam mais. Não dá, Will, porque eu sou hiperativa, eu morro de calor. Não sei nem como é que eu vou usar esses plásticos agora para atender. Não, então, mas essa questão do jaleco, eu sempre falo sobre o que a gente classifica como funcional ou não funcional. Por exemplo, brincar de forma funcional, né? A gente pode pensar na criança com carrinho brincando com a função que supostamente era para ser dada com o carrinho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente usando o jaleco na sociedade de uma forma não funcional. E são pessoas típicas usando o jaleco. Sim! Porque estamos aqui para entrar também na questão de que, assim, porque ser típico, então é o aceitável, as pessoas típicas, como se elas estivessem no outro nível de evolução da Terra, né? E aí as pessoas com algum transtorno mental, elas estão aqui, sempre gente, vamos lá. Vamos pensar também numa coisa. Tem psicólogo legal, tem psicólogo inteligente, tem psicólogo chato, tem TDAH legal, inteligente, chato, autista também, tem tudo. Com Gente, certeza, com certeza. É só um funcionamento diferente. Isso não vai taxar ninguém de nada, né? Eu recebo mensagens de mães, desculpa te interromper. Nada, relaxa. Mas eu recebo mensagens de mães, por exemplo, às vezes, falando assim, porque o meu filho quer fazer faculdade de enfermagem, por exemplo. E aí ela fala, nossa, mas enfermagem, lidar com pessoas, coisas assim, eu acho que não é para ele porque ele é autista e etc. Mas vai ter enfermeiros que vão fazer as coisas típicas de enfermeiros. Mas vai ter uma equipe que vai precisar de um enfermeiro que vai fazer coisas atípicas de enfermeiro. Exatamente. Então, assim, eu acho que você pode contribuir da forma que... É claro que eu não acho que é de se esperar, e eu acho que a gente nunca deve esperar que uma pessoa com autismo sempre vai ter todas as habilidades no típico, né, vai fazer sempre a mesma coisa, vai fazer as coisas do jeito que, sei lá, está instruído a maioria das pessoas a fazer. A gente pode sim ter dificuldades com essas formas tradicionais, digamos assim, de desempenhar as mesmas funções, mas não necessariamente significa que a gente não possa encontrar uma maneira alternativa de desempenhar, né, essas atividades, e que muitas vezes pode ser uma maneira alternativa que até vai se revelar mais eficiente em algum contexto, por exemplo. Exatamente. Né? E aí, assim, todos os autistas têm potencialidade como qualquer ser humano, né? Então, eu tenho TDAH, você tem autismo. Nós temos funcionamento cerebral que são diferentes. Em compensação, o autismo e TDAH estão aqui, né? Sim. Hermanos. Temos muitas coisas em comum, inclusive a questão da disfunção executiva, né? O baixo controle inibitório, a dificuldade do foco atencional, apesar de que às vezes o contexto pode ser diferente quando não é comórbido, né? O autismo com o TDAH. Sim. Eu até falando com o Will, né? Eu tava assim, Will, é melhor eu fazer uns tópicos, porque eu penso em tanta coisa que eu vou me perder. Eu tava usando o quê?
Bom, vou usar uma estratégia para organizar, né, planejamento de etapas, de tópicos, que nada mais é do que trabalhar a função executiva. Então a gente vai, né, se Sim. adaptando, entendendo. E assim, qualquer autista, independente do nível, quando ele tem uma intervenção que ela é efetiva, ela está analisando aquele indivíduo, né, Will, e não é questão de pegar um protocolo e enfiar naquele indivíduo sem entender as peculiaridades dele, a Uhum. gente consegue ver avanços incríveis em qualquer nível do espectro, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, como você citou da questão do diagnóstico, que eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo no consultório, principalmente quando eu tenho autistas leves que estão ali, né, numa fase de já se sentir um peixe fora d'água, meio estranhos, como se não encaixassem no grupo. E os familiares muitas vezes, né, ficam muito receosos, como é que meu filho vai reagir ao diagnóstico? Então eu queria que Uhum. você contasse um pouquinho como foi a sua experiência quando você se descobriu, né, autista. Tá. É só uma coisinha, eu acho que a gente tem que mandar um abraço aqui para algumas pessoas que entraram. Então, eu vou responder, enquanto isso você vai vendo na lista. Porque eu sei que Ó, tem a muitas TDAH pessoas aqui. que. É, Eu eu tô sei. focada em você. Que tem algumas pessoas que acompanham a gente há um bom tempo. Eu acho que é importante a gente reconhecer a presença deles ali. Eu já vi muita gente querida entrando, então acho que é bem legal a gente fazer isso. Gente, desculpa se eu não conseguir ver, eu vou tentar prestar um pouco mais de atenção. Tá, obrigada, Will, por ter me sinalizado também. Eu vi algumas mensagens aqui, mas você estava falando. Inclusive, falaram que você tem cara de 17 ou de 22. A gente pode vender a fórmula, né, do nosso Botox para as pessoas. Mas vamos lá, fala um pouquinho da questão da descoberta, do diagnóstico na sua vida. Como é que foi? Aham. Então, isso que você falou sobre essa questão de muitas mães que acabam tendo essa preocupação, né? Eu não quero contar pro meu filho, eu não sei como que ele vai reagir e tal. Eu tenho uma hipótese, é uma hipótese, é claro, né? Mas assim, eu conheço muitas mães, e eu já conheci muitos contextos de pessoas que foram diagnosticadas e tal, assim, né? E eu acho que é mais prejudicial em potencial o filho entender que a mãe acha que a condição dele é algo desagradável do que Uhum, realmente a própria condição em si, entende? uhum. Então Sim, sim. o ponto não é você falar, por exemplo, João, você é autista. O João não sabe o que é isso. Ele vai ser indiferente. Mas o que que é isso? Ele vai explicar, é tal coisa, tal coisa, tal coisa, que você nasceu diferente, assim, X, Y, Z, tem algumas coisinhas assim. Ele vai falar, legal. Na maioria das vezes isso não vai alterar. Só que o que que Uhum, altera? É que enquanto a mãe vai falar isso, ela fala, filho, senta aqui, tem que conversar uma coisa, assim. Mas assim, ó, tá tudo bem, sabe? Então, tipo, você já condiciona toda a aquele experiência. suspense, né? Meu Deus, o que Exatamente. será? Exatamente. Então, assim, é um pouco difícil de não ser uma coisa desagradável, mas eu tenho uma hipótese de que a maioria das vezes, quando é desagradável, quando é uma experiência desagradável para a pessoa, é porque a mãe, sem querer, acabou fazendo desagradável, por causa do excesso de cuidado, sem querer. Entende? Que Então, eu realmente tenho. é delicado, né, Não, Will? claro, Porque com assim, certeza. você contar acho que Não, qualquer situação, né, mas que a calma, eu pessoa acho que é diga. delicado. Eu acho que é delicado para a mãe. Mas não acho que na perspectiva da pessoa que vai receber a informação, não acho que é delicado. Eu acho que é neutro, Eu na acho que maioria das assim, vezes. tem, claro, assim, né? Eu acho que tem alguns autistas que no primeiro momento podem ter uma reação, né, não muito legal, porque é uma informação nova, né? E eu acho que tudo na vida que é novo gera um certo desconforto até que você tem informação. Eu gosto de Uhum. uma frase super simples que diz: a informação liberta. Eu acho que é isso, né? Você Hum, buscar conhecimento, você entender. E a partir do momento que você entende o seu funcionamento, você consegue agir de uma forma que seja melhor para você. E aí tem com mais certeza. também a questão do automonitoramento, né? Eu tô vendo várias mamães falando aqui que amam seus vídeos, o canal dele é fantástico, gente, assistam tudo, eu já maratonei vários. E é verdade. E é legal que você fala isso, né? Eu não lembro qual foi o vídeo, mas que você fala assim: eu não percebia que eu fazia uma certa. Lembrei. Que você falava alguma coisa em relação a você repetir a mesma coisa. E aí você falou, depois, né, com a terapia, eu comecei a entender que eu fazia essa repetição. Aí quando eu gravava vídeos, se eu estiver errada, você me corrija, tá? Aham, Eu até aham. cortava
eu falei assim, vou ter que cortar uma repetição. Aí você via, meu Deus, foram 5. E aí Sim. você começou a ter a capacidade de automonitoramento, né? Porque Uhum. você entendeu o seu funcionamento. E isso também é fantástico, né? Sim. Eu acabei de sair de uma live, por exemplo, com o Lucelmo, que eu no meio da live, o Lucelmo me fala sobre estudos que tentam ver a função, investigar a função das estereotipias, por exemplo. Sim, E, e aí eu ouço aquela informação vindo dele e eu falo assim, poxa, nunca tinha parado para considerar isso, sabe? Então, assim, muito das informações, uma vez que eu fui diagnosticado com autismo, eu posso recorrer à literatura científica, eu posso recorrer a pessoas que estão produzindo conteúdo na internet, como, por exemplo, você, para outras pessoas com autismo podem vir aqui, por exemplo, e consumir esse conteúdo para começar a justamente ter um pouco mais de capacidade, justamente nesse ponto que você está falando, de se compreender melhor, se tornar mais consciente, vamos colocar assim, sobre os seus próprios sim. comportamentos e, por consequência, fazer esse automonitoramento que, às vezes, pode ser por conta de, sei lá, pode se tratar de um comportamento que é prejudicial para alguma relação que é importante para aquela pessoa, por exemplo. Exato. Né? Eu já tive muito isso, por exemplo. Eu, sem querer, Oi, Nicolas, desculpa. olá, Nicolas, tudo bem? Eu vou fazer uma live com o Nicolas semana que Eu vem, também, provavelmente. tá? Desculpa, só que a minha semana que vem. Então, exatamente. Então a gente vai fazer uma live com o Tá Nicolas. disputado, Nicolas. Sempre foi. O Nicolas sempre foi. Então, enfim. São coisas assim, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, você tem essa possibilidade de consumir toda essa literatura, esse conteúdo que está sendo produzido e aumentar a sua capacidade de, enfim, automonitoramento é uma delas, né? Uma Existem várias delas, coisas. né? A questão de autoestima, a questão de acesso a Sim, novos contextos sociais que surgem justamente por conta de pessoas que se relacionam com essa causa do autismo, por exemplo. O tanto de pessoas, por exemplo, eu não estaria te conhecendo agora, por exemplo, se não fosse a questão do autismo, entende? Então, assim, foi uma coisa que realmente pode. É claro que a gente, sim, é uma condição do neurodesenvolvimento, sim, ela é descrita no DSM como outros transtornos, isso causa prejuízo para a vida da pessoa, mas também existe toda uma questão, aspectos socioculturais, vamos colocar assim, em volta das pessoas que uhum, têm essa condição e que criam, né, essa riqueza, digamos assim, de estímulos, vamos colocar assim, que muitas vezes podem sim, ajudar muitas pessoas, né? exatamente. Eu acho que assim, vocês estão dando voz a muitos outros autistas também que às vezes têm uma dificuldade, né, de expor as ideias dele de uma forma clara como vocês expõem. O que não quer dizer que eles não tenham ideias próprias, que eles não pensem, né, que eles não entendam o que está acontecendo no entorno. Então eu acho que vocês têm um papel assim cada dia mais importante na nossa sociedade. Eu posso até te dizer, Will, que eu como terapeuta, de verdade, tudo bem, eu tenho especialização em análise de comportamento, eu estudei, li artigo, fiz uma revisão sobre THS, treino de habilidade social. Mas assim, eu mudei muito das minhas intervenções quando eu comecei a seguir autistas adultos. Como uma coisa que eu vou te falar super simples, que eu acho que eu já até citei em alguma live minha, quando eu fui treinada, né, Hum. bem lá no início do ABA, eu lembro que a terapeuta, que era das antigas, né, que as pessoas às vezes também não se atualizam, ela falava que o contato visual era fazer isso. E eu ficava assim, gente, mas isso é tão aversivo, você pegar no rosto da pessoa e virar. E aí eu comecei a entender, ouvir o relato dos autistas e entender que, opa, isso não é adequado. Eu ia gostar, e aí eu fui exercitando também a questão da empatia, né? Então Uhum. eu acho que vocês têm sido assim um movimento muito forte, muito importante. Eu vejo o seu canal crescendo, eu fico muito orgulhosa que eu vejo assim, nossa, sei lá, não sei se são 100 mil pessoas, mas assim, olha quanta gente está recebendo uma informação de qualidade, né? Que pode auxiliar nos filhos, nos pacientes, nas escolas. Então, assim, isso é muito fantástico. O Nicolas, que está aqui assistindo a gente, a mãe dele, a Anitta, também, faz um trabalho maravilhoso pelo Brasil. Então, O vocês, Arte assim, Asp também, que está aqui assistindo a gente, também faz um trabalho isso. incrível. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também, assim, o que mudou, né, em relação à parte social quando você entendeu as suas questões, o funcionamento do quadro do autismo.
Você, antes, por exemplo, na adolescência, você se sentia diferente das pessoas? Isso gerava alguma exclusão? O que mudou para você? Me explica um pouquinho. Então, só falando uma questão, ó, vamos falar um pouco sobre análise do comportamento aplicado, mas eu tenho que Vai, falar. pode ir. Isso aí O a que gente você vai falou, falar. então, o que você falou sobre essa questão, por exemplo, lá no início da questão da análise do comportamento aplicado, contato visual era colocar, né, no caso o prompting, né, a dica seria pegar, Física. física total seria necessariamente pegar e direcionar. Eu acho que é importante, também é importante a gente notar que isso é uma falha de como a análise do comportamento aplicado ainda é deficitária, na verdade, Sim. aqui em ser ensinada, né? Aqui no nosso país, principalmente, é pouco acessível, uma ciência pouco acessível, mas ao Sim. mesmo tempo eu gosto sempre de deixar claro que isso é uma ciência. Então, isso que você aprendeu, infelizmente, é algo que realmente é de ser criticado, é papel dos autistas de criticarem esse tipo de Sim. coisa, mas isso não é uma crítica à ciência, é uma crítica à maneira que a ciência foi interpretada por essa profissional que te educou dessa forma, que te treinou dessa forma, Exatamente. no caso, né? Por exemplo, um treino que eu acho muito interessante, que é proposto no livro da Margaret, se não me engano o nome dela, que é o Passo a Passo do Seu Caminho, que eu acho Eu que funcionaria tenho. muito melhor. Com certeza você tem. Toda analista do comportamento tem esse livro, é muito bom. Mas uma das propostas, por exemplo, né, de alternativas para um programa desse treino de contato visual é, por exemplo, usar uma lanterna. E você coloca uma lanterna no seu olho, por exemplo, para chamar atenção. E olha só que interessante, você sabendo, por exemplo, que determinados padrões luminosos podem chamar a atenção de pessoas com autismo, você tem que usar Exatamente. essa informação ao seu favor para você montar um programa interessante, né? E isso tudo ainda continua sendo análise do comportamento aplicada. Só que cabe aos profissionais, daí os educadores, principalmente da análise do comportamento aplicada, de ouvir mais os relatos das pessoas com autismo, de entender o que está sendo Com agradável, certeza. o que está sendo desagradável, e também mostrar que ela pode ser aplicada de inúmeras formas, de infinitas formas, e cabe ao profissional ser um bom profissional para interpretar ela da melhor forma possível e aplicar ela de uma maneira que seja respeitosa e extremamente relevante, né, para a vida da pessoa. Acho que isso é o maior desafio da análise do comportamento aplicado aqui no Exatamente. Brasil, Aliás, a gente sobre o começou a autismo. conversar, né, virtualmente, eu e o Will, não sei se foi ano passado, mas que eu publiquei um texto falando disso, né, das críticas das pessoas à terapia ABA, como se a ciência da análise do comportamento robotizasse as pessoas. Uma das críticas, né, que a gente sabe que tem diversas críticas. E a crítica não é a ciência, e sim a pessoa que aplica de uma forma errada. Porque a gente sabe que, bom, eu tenho experiência com ABA já há 10 anos, eu dou supervisão em vários estados do Brasil, então eu vejo a aplicabilidade, eu vejo como também estão sendo formadas pessoas sem uma supervisão, por exemplo, da parte prática. E não é você pegar a teoria Ctrl+C e Ctrl+V. Por isso, exatamente, até que a gente também do ABA também tem nossas lutinhas, né? A gente fica brigando de que não é método, não é receita de bolo. A análise do comportamento, ela vai analisar o indivíduo, aquele indivíduo. Da mesma forma que a gente tem aquela frase que... Outra frase simples, mas acho que eu amo. Tem meu diário aqui de frase, tô brincando. Que quando você conhece o autista, querido, você conheceu um autista. A gente não vai ficar nesse comparar. Ah, o Will, então, falou que funciona com ele. Vou usar teu exemplo, tá? Sei que não era seu, era do livro. A questão da lanterna. Ok, mas eu posso ter um autista que ele tem uma sensibilidade visual muito grande e a luz ali desregula ele. Sim. Então, um bom analista do comportamento, ele vai fazer essa análise globalizada, vai entender o que dá certo para aquele paciente especificamente. Não é pegar programas e replicar programas. Então, isso vem, né, e a gente discute muito isso, né, que é a questão de, será que os profissionais de ABA estão sendo formados para que eles cheguem... Acabaram de escrever aqui a Laila exatamente o que eu ia falar. Quer dizer, eu usei só o termo, não dá para generalizar. Sim. Eu ia falar de generalização, eu foquei. Tá. Eu vi a palavra, isso, Eu também, generalização. aconteceu a mesma coisa comigo, eu só não falei. High five, senhor. E aí, assim, que o nosso foco, né, na ciência da análise do comportamento aplicada, né, a pessoas com desenvolvimento atípico, é basicamente o desenvolvimento da autonomia dessas pessoas, inclusão dela na sociedade
E, queridos, trabalhem com generalização. Porque não é porque o menino X aprendeu a pegar as cartinhas das cores que quando ele estiver lá na escola e o professor de educação física fazer uma brincadeira de corrida e falar: agora quem chegar primeiro tem que pegar a bola vermelha. Se você, terapeuta aba, não trabalhou, né, aquela mesma habilidade de uma forma variada, a probabilidade de generalização dele é muito baixa, né? Então a gente tem que ter esse olhar assim de que a crítica tem que ser ao terapeuta e não à ciência da análise do comportamento, né? Sim, Ó, com certeza. a gente já se empolgou, né? A gente falou que É, não, a não, gente nem vai falar tanto disso. Meu enfim, Deus. é inevitável, né? Mas enfim, outra, já que a gente está falando sobre isso, eu acho que uma outra coisa importante também é Fala. que a intervenção baseada em aba, ela também pode ser super divertida. Ela não tem que ser algo, é hora da terapia, então Uhum. hora de brincar é hora de brincar, hora da terapia é hora da terapia, por exemplo. Não, brincadeira também pode ser terapia. Exatamente. Você aprende muitas coisas brincando. Só que você pode brincar baseado em análise do comportamento aplicada, por exemplo, você pode embasar, aliás, perdão, alguns Uhum. feedbacks que você vai dar para aquela criança durante a brincadeira. A brincadeira vai continuar sendo Exatamente. divertida, vai ser legal. Então não tem nada a ver com essa questão de que algumas pessoas podem encarar que, nossa, mas terapia aba é tipo coisa chata, que o meu filho, a criança vai perder a vida dela fazendo para depois. Mas enfim, né? Só deixando isso claro. Não, e Agora. até, ô, Will, deixa eu te interromper, que teve uma mãe aqui que eu vi Aham. que ela comentou assim, a terapeuta. Eu perdi aqui, gente, mas ela falou que a terapeuta do filho dela coloca a mão no rostinho dele e ele responde bem. Gente, de novo, a gente não está dando receita de bolo. Se isso não é aversivo para ele, ok, mas eu, Gabriela Parpinelli, aí sou eu sempre tento buscar outras formas até que sejam mais naturais no ambiente, né? Porque se a professora tá lá na frente, ela não vai até a criança falar, ei, olha para mim. Então, o que eu falo muito, né? Eu falei na live da semana passada com a Natália e eu dou supervisão para a clínica dela em Recife. E ela sabe, eu tenho que, se tiver que jogar no chão, eu jogo, se tiver que dançar porque é o interesse específico da criança, eu tô lá dançando. Mas tem objetivos terapêuticos do que eu estou trabalhando. A questão é que o terapeuta, ele tem que se tornar atrativo. Então a gente não está aqui dizendo que pode ou não pode. A gente vai avaliar sempre cada caso. Tem fonos, por exemplo, Will, que um dia me contaram que eu não sabia, que elas usam um batom. Eu odeio usar batom, porque eu fico comendo. Um batom vermelhão para a criança olhar na boca dela. Olha que Aham. legal. Então ela Pois é. conseguiu um contato visual sem ajuda física total. Ótimo. Se é uma Armação criança que de precisa. óculos, por exemplo, pode ser uma coisa que ajuda Bota um bastante. pisca-pisca no nariz, gente, qualquer coisa. O que a gente tem que usar é criatividade embasada nos princípios de análise do comportamento, Sim. né? Então a gente não pode perder o foco, que são as habilidades que a gente quer desenvolver. Will, a gente acabou, né, se empolgando aqui, Eu já esqueci qual que era a pergunta, desculpa. eu esqueci, mas agora veio, então já era, vai ter que responder. Então, que eu estava te perguntando a questão do diagnóstico, agora eu lembrei. A questão do diagnóstico, depois que você soube, se isso mudou nas suas relações sociais. Aí eu queria que você me contasse também um pouquinho Tá. da fase da escola, porque eu acho que tem muita exclusão na escola, às vezes tem bullying, a criança não entende, né, como entrar nos círculos sociais, e aí vem às vezes com uma fala muito repetitiva, né, restrita, e aí os meninos acham chato, saem Sim. fora. Como é que foi isso para você? Você também tinha me perguntado sobre a questão, você me sentia diferente, né, Isso, antes isso. do diagnóstico e tal. E é engraçado que antes eu fui buscar ajuda psicoterapêutica porque eu tinha dificuldades, né? Então, Uhum. em diversas dificuldades eu já me sentia diferente ao longo da vida, sempre me senti diferente. Os meus amigos notavam, sempre notaram isso, que o William é o diferentão, de alguma forma. Sempre eu sou a pessoa que estava fazendo uma coisa que não queria fazer, alguma coisa que todo mundo queria fazer, Uhum. ou queria fazer alguma coisa de um jeito diferente, enquanto todo mundo. Enfim, eu sempre tive essa impressão. Os meus amigos sempre tiveram essa impressão de mim, e eu sempre tive essa consciência, digamos assim, sobre mim mesmo, Que de você não que fazia muito parte ali, né? fazer parte até no sentido de ser amigo, sim, sabe? Nesse Uhum. sentido. Eu tive a sorte de ter bons amigos, né? Eu acho que eu tive ótimos amigos.
Uhum. E eles foram bem acolhedores, na verdade. E eu acho que uma das coisas que você, já emendando com a questão da escola, uma das coisas que me possibilitou bastante desenvolver relações que foram importantes, né, ao longo da minha vida foi a questão do meu hiperfoco, que por sorte Uhum. foi um hiperfoco também em jogos eletrônicos, por exemplo, que é algo que, enfim, você acaba tendo em comum, né, esse interesse em comum com Uhum. outras pessoas. Então, por conta disso, eu acabei desenvolvendo, por conta desse hiperfoco, tenho certeza disso, assim, é bem evidente que por conta desse hiperfoco em jogos, RPG, principalmente, né, e coisas do tipo, eu acabei desenvolvendo essas minhas relações. E Só que, facilitou, né, Will? Porque às vezes a gente vê também quando é o interesse. Vou te dar um exemplo de um pacientinho que eu tinha, acho que tinha 6, 7 anos. E ele sabia os detalhes de todos os túneis do Brasil, diâmetro, quando foi construído o nome da arquiteta. E assim, crianças de 6 anos não querem fazer isso, querem brincar de super-heróis. Então, acho que é importante também colocar que o seu hiperfoco foi pareado à faixa etária também e de interesse deles. Então, isso sim. favoreceu essa interação, Então, né? mas aí que tá, que uma vez que isso eu tô falando terceira série, principalmente. Segunda, Hum, terceira série, quarta série do ensino fundamental, que hoje já é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, nem lembro mais, mas eu também nem fico sei. perdida nisso. Mas, enfim. Ah, então, isso eu estou falando nessa época. Mas aí eu estou falando, agora, quando as crianças, os adolescentes, aliás, estão desenvolvendo interesse pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo também, pode ser, não tem problema nenhum. Mas quando essas pessoas estão desenvolvendo esses interesses românticos, né, pelos seus pares, daí começa a ficar um pouco mais complicado. Uhum. Porque eu ainda estava muito hiperfocado na questão do jogo, por exemplo, eu estava Sim. muito hiperfocado. E aí eles não querem mais estar associado a isso, porque eles começam a notar que, poxa, mas isso aqui é coisa de criança, talvez, porque Uhum. as garotas não vão achar a gente legal, sabe? Então, assim, foram desafios também, né, que claramente eu tive esse desenvolvimento social atrasado em relação aos meus pares ali, com certeza, isso é característico do autismo, Uhum. né? Sim. E também tive um atraso muito grande nessa questão de quando eu comecei a trabalhar, né? Que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos já, na verdade. Muito cedo nesse Caramba, sentido, que né? legal. Sim. Com E o que que você justamente foi trabalhava na época de como programação? programador, como Ai, programador. que Eu comecei máximo. a programar com 18 anos. Justamente porque, assim, eu tinha um hiperfoco muito grande em desenvolvimento de softwares. Quando eu Uhum. descobri isso, era só isso. Eu comecei a gravar vídeos no YouTube com 16 anos de idade, sobre Menina, eu só te desenvolvimento de conheci ano softwares. passado. Não, O que que então, você tá mas aí fazendo? que dá. Então, mas eu não era sobre autismo, né? Não era nada sobre autismo. Ah, tá. Era Entendi. sobre desenvolvimento de softwares. E esses vídeos já eram usados por outros professores em universidades, por exemplo. Que massa. Eu não tratava assuntos só básicos, eu tratava assuntos realmente avançados, na verdade. Uhum. E então, assim, eu tinha claramente, isso que eu tô te falando, né? O exemplo clássico, tradicional do síndrome de Asperger, né? Aquele cara que Aham. domina exatas e blá blá blá, e etc. Vale Então, do Silício que diz, né? então, inclusive eu tô com uma camiseta, um moletom do Olha City eu College, botando assim na câmera como se eu fosse olhar mais pra do, longe. do City College of San Francisco, Ai, inclusive, que que foi legal. um college lá no Vale do Silício que eu tive a oportunidade de estudar, inclusive, né? Mas enfim, isso é outra história. Mas, já, a live mais TDAH. Você tem TDAH também, Will? Não Não, considero. sou só eu, né? Não. Então você tá pegando meu TDAH aqui. Não, mas é muito legal. Assim, eu acho que talvez a diferença do TDAH aqui e do não TDAH é que eu ainda consigo manter a linha. Eu consigo lembrar ainda da linha, só que você claramente se dispersa e já não lembra mais da linha. Entende? Então talvez seja essa a diferença. Obrigado, Will. Você tá me explicando pra todo mundo. Você viu um Não, meme? talvez, eu Eu não vou te sei. mandar depois do WhatsApp um meme. Que é assim, a pessoa explicando a história da vida. E aquela história da vida linear, linda e maravilhosa. O TDAH, ele vai abrindo parênteses, colcheia de caixas. Sabe aquele diagrama? É minha cabeça. Tipo, você acabou de contar a sua experiência. Aí eu pensei assim,
Caramba, que legal isso. E como é que foi a questão de relacionamento amoroso? Aí você falou de programação. Aí eu, nossa, como é que foi a inclusão no mercado de trabalho? Will, se deixar, tá lascada, 5 horas de live. Mas Inclusive, vamos aproveitando a voltar. interrupção, peraí, Diga. eu vou mandar um abraço para Jéssica Coelho também, que tá com um projeto muito interessante para disseminar análise do comportamento aplicado. Ela disse que Olha, está amando a live, então eu vou tem mandar muita essa salve gente te para ela. amando aqui, Will. Oxe. Mas vamos voltar um pouquinho, porque teve eu acho que é um adulto autista que perguntou aqui, como é que é a questão de namorar, enfim, se você na adolescência já tinha interesse, né, em se relacionar. Você falou até, né, que os meninos já tinham um foco, você ainda estava ali naquele hiperfoco. Aham. Mas como é que é essa questão de relacionamento amoroso contigo? Então, eu acho que, eu considero assim, estou falando da minha experiência, né? Que eu, eu desenvolvi bastante coisas, eu entendi bastante sobre coisas sobre relacionamentos assistindo How I Met Your Mother, que é uma série, né? Um Eu TV sei. show. Então, eu fiquei hiper focado nessa série, assim. Na época que eu assistia, se não me engano, estava até a sétima temporada, se não me engano, ao todo tem 9, né? Mas na época tinha Uhum. 7 e eu assistia muitas vezes, muitas, muitas, muitas vezes. E às vezes eu assistia um mesmo episódio diversas vezes, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que tem alguns episódios que eu assisti tranquilamente mais de 50 vezes, alguns Por episódios que que específicos. você assistia repetidamente o mesmo episódio? Porque a cada episódio que eu assistia, eu tomava a perspectiva de um personagem diferente, né? Então, eu dei essa explicação um dia, eu falei, vou perguntar pra ele, vai que eu tô falando besteira. Porque às vezes você presta atenção em alguns estímulos da cena, né? E aí a gente tem. Não vou entrar nisso hoje, gente, senão a gente vai falar muito. Ó, o William tá solteiro, olha. Menino, tu tá demais, tá recebendo até cantada aqui. Aí, ó. Ó o controle inibitório. Cadê, gente? A gente trabalha isso também. No consultório eu tenho, tá, Will? Não sou doida assim, não. Mais ou A menos, gente, sou um pouco. a, a gente pode, eu não sei se você vai ter mais tempo, mas a gente pode, quando finalizar essa live, começar outra, qualquer coisa. Ah, por mim, tô aqui. A gente começa umas 4 lives, tá bom, ok. Vai. Tá maravilhoso. Gente, pega o café, Red Bull. Só me lembra quando eu estiver quase terminando, porque eu tenho que encerrar. Acho que uns 2 minutinhos antes, senão ele não grava. Aí eu te chamo de novo. É... Eu só não sei quando isso vai acontecer, mas tudo bem. Bom, a gente consegue Ah, ver pelo eu relógio, né? A botei. gente Eu consegue ver botei um pelo relógio. reloginho aqui. Tá, Carol, ótimo, a perfeito. Carol é uma supervisionanda maravilhosa minha, que ela me avisa quando faltar uns 5 minutinhos, né, Carol? Perfeito, excelente, excelente. Teve um autista que também falou, mas ele é menor, ele tem 13 anos. Ele falou: Ah, eu sou BV. BV, pra quem não sabe, é boca virgem, né? Que nunca beijou ainda. E aí, voltando no assunto, você já sentiu vontade de namorar alguma menina? Enfim, como que foi? Se você ficar com vergonha de falar isso, a gente fala de outro assunto, tá? Não, Fica tudo bem, tranquilo também. sem problemas. Então, eu estou tentando lembrar aqui algum acontecimento para compartilhar. Ah, eu tinha, eu tive esse hiperfoco em How I Met Your Mother justamente porque eu comecei a identificar que eu não tinha habilidades para conseguir me relacionar com as outras garotas para conseguir ter uma namorada. Era justamente isso que eu queria, né? Eu tinha necessidade, eu sentia necessidade, mas eu não Sim. tinha nenhuma habilidade, tipo, nenhuma mesmo, mesmo, mesmo. Eu Mas lembro você já só. teve uma tentativa frustrada e isso fez você buscar ou não? Eu tive uma tentativa frustrada, assim. Não, porque às vezes, né, Will, a gente não é essa autista não, tá, Will? Tem umas paqueras aí que, Jesus amado, o povo precisa treinar um repertório. E aí, às Então, vezes, quando a gente percebe que não tá, né, conseguindo uma coisa, isso vira motivação comportamental pra gente também buscar e aprender. Então, claro, claro, claro. Então, no caso, eu tenho uma história engraçada, eu vou contar aqui, exclusividade da live da Gabriela Parpinelli. olha! Ok, ok. Um dos vídeos, os vídeos mais pedidos do meu canal são dicas para relacionamentos, né? Essa questão de namoro. Só que eu acho uma extrema responsabilidade de falar sobre essas questões, né? Uhum. Porque você está falando, quando você fala sobre autismo, você está falando sobre um espectro gigantesco de pessoas que vão ter mais ou menos repertório de habilidades para conseguir desenvolver, iniciar um primeiro contato, e depois de iniciar, manter esse primeiro contato, entender, enfim, Sim. várias questões. Então é difícil de você fazer um vídeo, né,
que englobe todas essas questões. É muito desafiador. Eu acho que quando eu vou fazer esse vídeo, vai ser tipo 40 minutos de vídeo, sei lá. Tipo, então tentar fazer uma triagem no início. Ó, se Eu você te tem ajudo, se você tal quiser. repertório. Tá, certo, perfeito. Com dicas da Gabriela Parpinelli, perfeito. Eu te dou uns tópicos assim, ó, treino de habilidades sociais, É Will. certo. Eu já Mas, dei algumas dicas nas outras lives. Qualquer coisa eu aham. também te mando, aí você. Não, a gente faz uma Vai. live somente sobre isso, então. Eu acho que vai ser muito Ótimo. promissor. E então eu tive a primeira lembrança que eu tenho. Eu vou contar isso, geralmente eu não conto porque pode envolver outra pessoa, eu não sei se a outra pessoa vai gostar ou não. Mas eu nunca mais tive contato com essa pessoa, então Não fala o provavelmente ela não sabe quem eu nome. sou. É, Chama de Maria, porque tem muita Maria, vai. foi a primeira garota que eu tive uma interação nesse sentido, assim, né? De de querer algo a mais, assim, uma relação e tal. É tipo minha crush, né? Esse é o termo que usam hoje, né? Na época não existia esse termo. Olha, eu me sentindo velho. Nossa, Aí, obrigada. Agora eu tô idosa, se você tá vendo. bom, Mas mas na é minha época não novo, usavam vai. crush mesmo. A minha também não. E aí, eu queria. Eu tinha entendido, naquela situação social ali, que quando um garoto gosta de uma garota, uma das maneiras de você chegar na garota é você dizer a um amigo, você delegar, né, essa mensagem a um amigo falando para ele, olha, vai lá e fala com aquela garota dizendo que eu tô afim dela, sei lá, para ver que ela, se ela gosta ou não gosta de mim, ou coisas do tipo, né? Aham. E aí, enfim, e eu tinha entendido isso. E aí eu fui tentar copiar, né? Esse foi o meu modelo. Eu fui então colocar em prática isso. Aí eu pedi para um amigo meu, né, falar para uma garota e tal. Aí esse meu amigo falou com essa garota. E essa garota, ele voltou com um recado dessa garota, falando assim: ela falou que se você gostasse mesmo dela, tal, se tivesse afim, você teria ido pessoalmente. Você não teria você não teria mandado alguém, né, falar isso para ela. Aí eu falei assim, poxa, mas eu entendi errado, então. Não era pra Aí, mandar recado, gente? Era pra aí eu falar fiquei, olhando pra ela. eu fiquei extremamente frustrado. Só que aí o ponto é o seguinte, a gente está falando aqui de pessoas com 14 anos de idade, eu acho, 13 anos no máximo. E essa garota, no momento que eu vi ela, quando eu tomei conta desse recado dela, ela estava no meio de várias amigas, assim, no grupinho dela. Nossa, que situação. E aí eu falei, poxa, então eu vou lá presencialmente e vou falar com ela. E No assim, meio da galera? no meio da galera, exatamente. Então, Isso assim, é um homem de atitude. Mas então, tem mas, os. mas esse é o ponto. Aí eu cheguei lá, e aí eu cheguei totalmente assim, na cara de pau, sabe? Então você falou pro meu amigo que se eu gostasse de você era pra eu estar aqui, então eu tô aqui. Literalmente, né, Will? Literalmente. Ele falou pra fazer. Na série do Atípico eu tenho uma situação parecida com Então, essa. exatamente. É isso que eu tô falando. Eu sou o caso clássico do síndrome de Asperger. E assim, é que hoje, quando você me vê como adulto, parece que eu tenho muitas habilidades, tal. Eu tenho realmente mais habilidades mais desenvolvidas. Mas assim, quando eu era pré-adolescente, adolescente, assim, era nítido, era evidente. E aí eu cheguei lá, e aí a garota entrou em freezing, assim, sabe? Tipo, ela não sabia como ela reagia. Aí todas as amigas, assim, já ficaram meio que dando risada, meio que não sabiam o que fazer. E a garota entrou em uma crise e saiu correndo, Ela sabe? nem falou Chorando. nada. Não, nem falou nada, ela só saiu correndo Chorando? chorando. Ah, não. Mas aí tá Exatamente. dramática demais também. Então, Eu não vou defender, não. então, assim, eu acho que foi uma situação que ela realmente não esperava, sabe? Que Sim, tô acontecesse. brincando. Não, então, mas só que no caso, ela tinha falado isso porque ela já esperava que eu não iria fazer esse tipo de coisa. E também eu não conheço ninguém que faria esse tipo de coisa, principalmente no meio de, sei lá, 5, 6 amigas que ela estava ali na situação. Mas eu simplesmente ignorei tudo isso e eu não senti nenhuma vergonha. Alguém pergunta assim, mas você não sentiu timidez, vergonha? Sei lá, e isso não existia para mim. Eu nem sequer Mas, considerava mas aí na também tem a perspectiva das questão outras da, pessoas. da, da teoria da mente, né, Will? De você Não, sim, conseguir exatamente. Exatamente. inferir como que ela ia reagir naquela situação, como que Justamente. ela poderia sentir. E aí, pela Exatamente. dificuldade, né?
dos autistas em relação à teoria da mente, de conseguir fazer essa inferência dos estados mentais, né, do outro, das consequências das suas ações, eles acabam, né, muitas vezes tendo esses comportamentos inadequados, né? E pode ser que você realmente não experiencie a vergonha por falta de compreensão mesmo da situação como um todo, né? Não é nem que você não sinta, não tenha o sentimento vergonha, né? Só para ficar Não, claro para sim, algumas pessoas aqui. eu tenho certeza disso, é porque eu nem sequer fiz essa tomada de Sim. perspectiva das outras pessoas para sequer considerar o que que eles iam julgar, né, de mim ali, Uhum. nesse sentido. Eu nem sequer considerei, eu só interpretei literalmente isso. Poxa, então se eu for lá, eu vou provar para ela que eu gosto dela. Então pronto, acabou. Então é isso que eu vou fazer. Você Mas eu seguiu não o considero. manual, né? Exatamente. Manual de paquera, Exatamente. página 2. Vai lá, Exato. olha pra menina e fala, te quero. E aí a gente sabe que tem as nuances, né, do ambiente. Mas eu acho muito legal, Will, você falar desse assunto de verdade, porque assim, eu vejo que há um tabu muito grande, né, de falar de questões de relacionamento amoroso, questões, né, de sexualidade, principalmente quando a gente está vinculando isso a pessoas com algum tipo, né, de transtorno. Parece que, nossa, essa pessoa não sente nada, ela não sente vontade. E aí vem aqueles rótulos, né? Então, eu Uhum. acho muito legal você estar compartilhando isso com a gente. Tem vários autistas aqui também, colocando, né, situações dele. Muito legal vocês estarem participando aí, estão amando você, como óbvio. E eu acho que, assim, é importante a gente entender também, né, Will, que muitos adolescentes autistas... Eu vejo você, eu sempre quero ser adolescente, porque você tá com a minha... fofinha. Usar moletom também não deve ajudar, mas tudo bem. Tudo bem. Quarentena a gente deixa, tá brincando. Então, eu acho que é importante para pensar, como você mesmo disse, o seu diagnóstico, ele foi um diagnóstico tardio. Uhum. Quantos autistas leves, né, não passam a vida inteira sem saber o diagnóstico, continuam, né, cometendo algumas falhas sociais que acabam trazendo, às vezes, até consequências que a gente sabe que são punitivas, porque a nossa sociedade não é fácil. E Sim, aí a gente vê o quê? Na adolescência, um crescente muito grande de autistas desenvolvendo como comorbidade depressão. E sim. aí vem aqueles rótulos, né? Ah, ele não gosta, ele não tem sentimentos, ele não quer se relacionar com as pessoas. Mas será que as pessoas pararam para avaliar que ele não sabia como agir de uma forma adequada? Porque muitas vezes as pessoas diziam o quê? Não pode fazer isso. Isso é errado. Mas ninguém ensinava também um comportamento adequado, que socialmente seria bem recebido. E aí Sim. você vê como esses, não só adolescentes, né? Acho que adultos também, muitas vezes tinham até muita vontade de interagir, mas tiveram tantas tentativas sociais frustradas que eles começaram sim a se isolar, né? E aí não é porque ele é autista, é porque talvez ele não teve ali uma intervenção, né, que pudesse ajudar ele, o diagnóstico que já nortearia, né, mais o tratamento, um treino de habilidades sociais. Com Então eu acho certeza. maravilhoso você estar colocando isso, de verdade. Eu concordo 100% com o que você está falando. Inclusive, eu acho até um pouco tricky, um pouco delicado, talvez, né, de se falar sobre isso às vezes, porque alguns próprios autistas também falam Uhum, sobre essa experiência deles de, sim. por exemplo, agora na quarentena, por exemplo, o pessoal falando, nossa, quando eu estava aqui, quando não tinha quarentena, todo mundo falava para mim que eu precisava sair mais, que eu precisava interagir mais e etc. Agora que a quarentena chegou, o pessoal não consegue ficar em casa. Aí alguém pode falar assim, né? Não, pra gente que é autista é fácil de ficar em casa. Pra gente que é autista. Mas calma lá, entendeu? Ponto Uhum. delicado, muito delicado aí. Porque é claro que, por conta do histórico que justamente você está falando, de tentativas frustradas, que ninguém ensinou comportamentos adequados para essa pessoa, de como ela consegue alcançar, consegue iniciar contato social, interações sociais de uma maneira adequada. E aí, depois de tantas frustrações, ela se isola e ali Sim. naquele quarto dela, por exemplo, ali, ela acaba encontrando alguns estímulos que minimamente deixa aquele isolamento dela mais sustentável, como, por exemplo, sei Uhum. lá, jogos, interações por mensagens, interações sociais pela Uhum. internet, que possivelmente muitas vezes é mais fácil do que presenciais, né? Uhum. Então ali ela encontra aquela sustentabilidade, digamos assim,
E aí, quando vem esse cenário de pandemia, por exemplo, parece que essa pessoa é mais preparada do que outras pessoas até nesse sentido, porque ela já fez isso por ela mesma, porque o mundo lá Sim, fora era muito difícil, digamos assim, as interações lá fora, presenciais, eram muito difíceis. Mas o ponto é que a gente não pode também generalizar isso pro autismo. Se você é autista e gosta de ficar mais na sua, tudo bem, mas o ponto é que pelo menos você tenha um repertório de habilidades sociais para quando você precisar se socializar, você se socializa. Porque se você não exato. tiver essas habilidades, você pode ter certeza absoluta que vai ter alguma situação na sua vida, que vai ter alguém importante que você vai precisar falar e você não vai conseguir, vai ter algum Uhum, contexto que você vai querer acessar e você não acessa porque você tem uma ansiedade muito grande, justamente por falta dessas habilidades, por exemplo. E aí você pode entrar em uhum. depressão, você pode ter problemas com ansiedade, você pode ser privado de acessar um contexto riquíssimo de estímulos que você poderia ter, só que você não tem justamente porque você não desenvolveu essas habilidades. Então, assim, eu acho muito, nossa, é muito difícil, difícil mesmo isso, assim, porque quando eu era adolescente, eu pensava assim, quando eu era adolescente eu falava assim, meus amigos estão saindo, cena clássica, os meus amigos estão saindo, todos eles passam em casa e estão no computador jogando. E aí eles falam assim, poxa, William, vamos sair e tal, e não sei o que. Eu falo, não, por que eu vou sair? O jogo é muito mais divertido. Entende? Sim, Então, assim, eu vou continuar aqui. E aí, os meus amigos, com o histórico, os meus amigos param de me chamar para sair. Entende? E aí exato. eles reclamam, e etc e tal, e eu não desenvolvo essas habilidades. E aí, quando eu quero voltar para o grupo social, eu tenho todo aquele problema, aquele conflito, aquela questão. Enfim, várias questões, né, que são delicadas e que são habilidades sociais que eu não desenvolvi, que me fizeram falta depois quando eu fui trabalhar, por exemplo, né? Uhum. Quando eu tenho interesse por alguma garota e quero desenvolver uma relação sustentável com ela, por exemplo. Então, assim, é muito complexo de falar isso. É muito complexo. Então, assim, é desejável, sempre é desejável ter esse repertório de habilidades sociais. Isso é fato. Agora, Uhum. depois de Sim. desenvolver esse repertório, ok, aí você pode ficar isolado se você quiser. Mas Cara, desenvolva. Will, eu posso falar uma coisa? Eu acho, Uhum, eu fiz várias lives sobre treino de habilidade social nessa quarentena, né? Até com a uhum, Carolzinha que tá aqui assistindo, eu fiz duas com ela porque uma não deu conta, né? E claro que tem muito assunto ainda pela frente. uhum, Mas uma coisa que eu falo muito, e aí lembrando de um paciente que eu tinha, que eu atendi ele até ano passado, fiquei uns 5 anos com ele, então eu vi o crescimento, é muito legal ver o desenvolvimento, sabe? Ele tinha questões até sensoriais muito grandes também, então não é só a questão social, né? Tem a questão global que a gente tem que trabalhar. E ele tinha muita dificuldade de conversação, mas ele é extremamente interessante, uma pessoa extremamente inteligente. Eu fico, não, vamos lá, a gente vai treinar. E aí, assim, muitas vezes eu via que a mãe dele ficava preocupada e falando, poxa, Gabi, mas eu não sei se ele tem interesse, eu não sei se ele vai conseguir. E eu falava assim, olha, o meu papel na vida do seu filho é instrumentalizar ele. Se ele depois vai querer colocar em prática, se expor a essas situações sociais que aumentam muito o nível de ansiedade, você tem que trabalhar bem gradativamente, né? Usando aí várias técnicas que a gente pode de regulação emocional, uhum. ele vai ter essa escolha. Não sou eu, Gabi, terapeuta, que vou escolher, por exemplo, uma questão que eu sei que incomoda muitas mães e eu super compreendo, que é dizer assim, meu filho não tem amigos, ou meu filho só tem um amigo a vida inteira. E eu acho que assim, esquecendo agora um pouquinho de autismo, Will, vamos lá, agora pelo menos os adultos que estão aqui, vamos pensar. Se você hoje tiver um problema sério na sua vida, quantas pessoas você realmente pode contar? Que você pode ligar, pedir uma ajuda, que você pode desabafar? Você tem o quê? Então, 100 amigos, e são 100 amigos maravilhosos? Não, a gente tem pessoas que a gente tem convivência em eventos sociais, né? Mas amizade, a gente conta numa palma. Então, o que eu falava para a mãe dele era isso. Eu, terapeuta, vou treinar todas as habilidades sociais que eu tiver possibilidade com ele. Depois, ele vai escolher se ele é feliz tendo só um amigo, se ele é feliz apenas fazendo trabalhos online, ou se ele quer ampliar o ciclo social. Porque, como você colocou, todo mundo cresce. Vai ter um momento que ele vai para o mercado de trabalho. Se ele quiser ter uma renda, pode ser que ele consiga fazer um trabalho remoto, né? Trabalhar home office, que hoje em dia eu acho até que vai ser mais Uma nova reconhecido, né? tendência. Mas também tem a questão que, dependendo da área dele, ele vai ter que estar presente, ele vai ter que trabalhar em equipe.
Ele vai ter que saber lidar com pessoas que vão passar por cima dele, ele tem que saber ter voz, tem que saber ser assertivo. Então, eu acho que isso é fundamental que a gente coloque. Will, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho, senão vai cair a live. Aham. Você quer continuar? Que aí eu pauso aqui e a gente Vamos volta. continuar, vamos continuar. Aham. Povo, tá tudo bem aí? Vocês aguentam a gente? Que a gente Um a break, gente fala um um pouquinho. break, um break de 2 minutos para pegar uma água e aí a gente volta. Pode ser? Isso! Eu acho que demora uns 5 minutinhos para baixar aqui no IGTV. Então, gente, Tá, vamos fazer o ok. seguinte: eu vou encerrar, vou dar uns 5 minutinhos só para baixar aqui no IGTV para salvar para vocês. E aí o Will vai beber sua água, vocês também, vão no banheiro, intervalo e daqui a pouco volta o nosso programa. Tá bom? Perfeito. Aham. Daqui a pouquinho. Beijo, até daqui a pouco, gente. Até daqui a pouco.